podemos ficar sós em oração com Deus. É importante nós orarmos. E oração é uma atitude devotada a Deus. Você se ajoelha e se coloca perante o Pai. É comunicação. Agora, após sabermos o que é oração, qual é a importância da oração para este início de ano, eu não vim aqui com o único propósito de você dar glória a Deus, mas eu vim aqui lhe inspirar, após você sair daqui, tomar uma decisão de viver em oração. A oração é importante, porque diz a Bíblia, no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, que nós devemos se revestir de uma armadura, para que assim possamos resistir ao dia mau. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, o dia mau chega para todo mundo. Se você ainda não passou por um dia mau, espere, não é profecia ruim, é Bíblia. Vai chegar o dia mau. Um certo amigo disse-me uma frase, que quem nunca passou uma noite em agonia com Deus, não sabe valorizar os dias de sol. Devemos orar, porque o dia mau vai chegar, e devemos estar preparados, porque se o dia mau chegar, e não estivermos levando uma vida de oração, infelizmente, iremos cair na tentação. É importante nós orarmos, porque o dia mau vai chegar. Também, além disso, é importante nós orarmos, porque diz a Bíblia, no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, e versículo 8 ao 9, que Deus, após o homem ter pecado contra ele desceu no jardim no raiar do dia, e ele perguntou por Adão. Alguns dizem que Deus todos os dias descia no jardim para conversar com Adão. O único propósito pelo qual Deus lhe fez e você está aqui nesta tarde é para que você converse com Ele. Deus não fez simplesmente o homem para que cuidasse do jardim, e não fez simplesmente o homem para que desse nome aos animais. Se fosse assim, Ele conversaria com o sol que Ele criou, conversaria com as estrelas que Ele criou. Mas a partir do capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem com o único propósito de se relacionar com Ele. Eu imagino o sorriso e a alegria na face do Criador ao descer no jardim e ter um homem para conversar com Ele. Porém, Deus, como sondou o coração, como um meteoro para a terra, também sondou o coração de Adão e viu que Adão ainda não estava satisfeito em ter Deus como a sua companhia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, desde o início do universo, Deus procura homens e mulheres para se relacionar. Eu nunca vi um homem fracassar na sua vida, ou uma mulher que se decidiu se submeter diante da vontade de Deus em oração. Todos aqueles que por uma vez na sua vida decidiram dobrar os seus joelhos e até os seus últimos suspiros viver uma vida de oração, não fracassa em nenhum quesito da sua vida. Aleluia! Se você por acaso tem achado que a sua vida é um fracasso, experimente se dobrar a Deus em oração e dizer: eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. É importante nós orarmos, porque o dia mau vai chegar. É importante nós orarmos, porque Deus nos fez única e exclusivamente para a sua glória e para que venhamos se relacionar com Ele. E é importante nós orarmos, porque é por intermédio da oração que Deus sustenta a sua igreja. Aleluia. A igreja invisível, que somos nós, não no quesito templo, mas no Espírito que habita em nós, é sustentada por duas coisas: primeiro, a palavra do Senhor, e segundo, a oração. Aleluia. Essa igreja está de pé porque mulheres se decidiram se dobrar a Deus na tarde deste dia. Deus sustenta a sua igreja pelo povo que decide a Ele se dobrar. Aleluia. Em oração. Glória a Deus. Tu és bendito, Senhor. Compreendemos agora a importância da oração. E cheguei onde eu queria chegar acerca do poder da oração. Diz a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16:
que devemos confessar os nossos erros uns aos outros e que Deus é poderoso para perdoar. E a partir do versículo diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Poderosa é a oração de um justo. Aleluia. Dentro da Bíblia Sagrada você vai encontrar muitos testemunhos de que homens de Deus alcançaram coisas impossíveis por intermédio da oração. E é através disso que eu quero falar nesta tarde. A oração, em primeiro lugar, tem o poder de impactar e abalar o mundo espiritual. Aleluia, Se Jesus. o mundo espiritual é abalado, o mundo físico e material também é. Glória a Deus. Atos capítulo 4, quando os discípulos se colocaram em oração, diz a Bíblia que eles oraram unanimemente, e o lugar que eles estavam foram estremecidos pelo poder de Deus através da oração. Se Deus por acaso abrisse os seus ouvidos e os seus olhos para você ver a batalha espiritual que está acontecendo neste momento entre anjos e demônios, nós não sairíamos daqui sem ter um compromisso sério com Deus. Aleluia! De viver uma Glória vida a de Deus! oração. É desse jeito. Mas somente a oração tem o poder de impactar o mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Você sabia que a única coisa que pode influenciar o mundo espiritual é a oração e o jejum? Mas o mundo espiritual em tudo influencia o mundo material. Aleluia. Cada acidente que acontece em trânsito muitas vezes não é por falta de prudência do motorista, mas simplesmente porque ali estava acontecendo uma batalha espiritual e Deus permitiu que aquilo acontecesse por um propósito maior. Entenda uma coisa: se você se dobrar a Deus em oração, Ele vai impactar o mundo espiritual, e assim o mundo material, o mundo físico também será impactado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Diz a Bíblia no livro Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, e aqui aprendemos mais alguma coisa a respeito do poder da oração. A oração tem o poder de promover o sobrenatural de Deus entre a humanidade. A Bíblia diz que Pedro estava preso na prisão. A Bíblia diz que a igreja fazia oração sem cessar por ele. E tarde da noite, diz a Bíblia que o anjo do Senhor apareceu a Pedro, o acordou e disse: levanta-te, cinge a tua túnica e vamos. Diz a Bíblia que ele passou entre os soldados sem que ninguém o visse, e as portas da prisão por si só se abriram. O sobrenatural de Deus aconteceu na vida da igreja porque ela decidiu orar. O sobrenatural é aquilo que não está no alcance natural e aquilo que não podemos muitas vezes fazer. Mas a palavra que Deus põe em meu coração é que o sobrenatural de Deus vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Eu não sei se é um sonho impossível que você tem e por até hoje não se realizou. Eu não vim aqui em vão e eu quero lhe dizer: o sobrenatural de Deus vai acontecer. Glória, meu Deus, é poderoso, meu Deus. Não há outro igual a ti, meu Está Deus. entrando e surgindo dentre nós. Aleluia.
Deus vai acontecer na vida de gente aqui. Eu não sei o que você dobrou os seus joelhos e pediu a Deus nesta tarde, mas o sobrenatural de Deus vai acontecer. Aleluia, Jesus, tu és poderoso. Para terminar as minhas palavras, Aleluia. o poder da oração. A oração tem o poder de mudar sentenças. Aleluia. 1 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Diz a Bíblia que o profeta Isaías foi aonde estava o rei Ezequias e disse: põe a tua casa em ordem, pois tu Aleluia. morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que Ezequias virou o seu rosto de lado, começou a chorar e orar. E foi uma das orações mais sinceras narradas na Bíblia. Ele disse: Senhor, eu procurei andar reto em teus caminhos e procurei acompanhar o que os meus pais fizeram. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aleluia. Antes que o profeta Isaías saísse dentro do templo e do palácio real, Deus mandou ele voltar e disse assim para o rei Ezequias: tu ainda viverás mais 15 anos de vida. Deus quebrou a sentença que ele próprio tinha determinado. Deus Deus misericordioso. Eu não sei qual foi a sentença que colocaram sobre a sua vida, e nem sei qual foi as palavras que você ouviu antes de chegar aqui. Mas pessoas chegaram aqui tristes por palavras que escutaram. Mas Deus manda te dizer nesta tarde: a sentença foi quebrada. Glória a Deus. As sentenças estão sendo quebradas nesta tarde. Coisas novas vão acontecer. Aleluia, Deus poderoso. Havia gente limitada neste lugar que não poderia avançar na sua vida por causa de sentenças que pessoas determinaram. Mas Deus está quebrando sentenças aqui nesta tarde. Glória a Deus. Deus poderoso, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Josué capítulo 10. A oração tem o poder de parar o imparável. Um grande exército se aproximava para lutar contra Jerusalém, contra o povo de Israel. E diz a Bíblia que ele saiu do meio da batalha, se colocou de joelhos. E aqui aprendemos que muitas vezes é necessário sairmos do ambiente de batalha diária e irmos para o ambiente da oração. Josué se colocou de joelho e diz a Bíblia que o sol ficou imóvel. Aleluia. Deus não criou o sol para que ele pudesse parar em algum momento da história. É verdade. Mas o poder da oração fez com que Deus parasse o imparável. Eu não sei o que está descontrolado na sua vida, e nem sei aquilo que você queria que parasse, mas não para. Aleluia. Deus manda dizer a pessoas aqui: Ele, pelo seu próprio poder, vai fazer parar. Aleluia, Eu vou dizer mais. Jesus. Há pessoas dentro de casa, de mulheres de Deus aqui, que ela olha para essa determinada pessoa e diz: tu não vai parar não, tu não vai parar não. Deus manda dizer: Ele vai parar o imparável. Ele vai parar o que ninguém, por mais que tentasse, conseguiu parar. Ele vai parar. Aleluia. Levante suas mãos em nome de Jesus. E aqui eu finalizo as minhas palavras. Eu volto a dizer: há um tempo novo vindo sobre vocês. Esperem e acreditem no que está sendo dito aqui. Batismo, dons de revelação e profecia, os dons do Espírito Santo voltarão a ser realidade na igreja de Reforma. Mulheres se levantarão e profetizarão. Deus escolheu pessoas deste lugar para transformar o ambiente da sua casa, para transformar o ambiente da sua família. Deus escolheu pessoas
Experimente orar e você verá o que o Deus que responde a oração de crente vai fazer. Amém.